Dou por terminada o período antes da ordem do dia. Temos para aprovação uma ata do dia 11 de novembro, onde todos votam. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Tenho o balancete para vosso conhecimento e informação 1, competências da Câmara Municipal delegadas por deliberação de 2 de outubro para tomar conhecimento. Informação 2, ofício Cowork de Tomar, Glória e Coworking, relatório de acompanhamento do ano 2025, também um relatório para tomar conhecimento, dizer que, portanto, vamos continuar a apoiar esta iniciativa privada no sentido de dar algum benefício a empresas que se queiram aqui instalar e, portanto, têm esta oportunidade e, portanto, assim continuaremos. Julgo que neste momento estamos a apoiar 5 empresas neste espaço. Vereador Luís Francisco? Só questionar até que ponto qual é a avaliação que fazem, porque parece-me que o número de empresas, essencialmente são dois protocolos que existem, portanto, com o Tomar Glória e com portanto, o outro, como está agora a ser, ofício Cowork, exatamente. Até que ponto isto está a resultar? Portanto, porque parece-me que o número de empresas que estão não é assim tão grande e as que estão e as que foram passando, e inclusive o relatório faz referência a que há uma que terminou o contrato, o seu uso, digamos assim, do espaço, e outra que fez um intervalo, portanto, uma licença de parentalidade, uma coisa assim, qualquer coisa. A questão é qual é a avaliação que é feita disto, deste apoio que a Câmara está a dar, que efetivamente, porque é que o número de empresas a aderir a isto não é maior? De empresas ou de outro tipo de entidades, pessoas que entendam usar este espaço, neste caso nas condições oferecidas pela Câmara, ou com o apoio oferecido pela Câmara. Obrigado, vereador. Portanto, a referência que tenho é que temos 17 empresas desde 2022 apoiadas pelo município nestes espaços e que, de alguma forma, foi um input importante para que elas pudessem, de alguma forma, desenvolver as suas atividades, seja na área criativa, inovadora, e, portanto, a nossa intenção é dar um input, portanto, a quem está a começar agora a sua atividade económica e, desta forma, havendo estes espaços em Tomar, havendo estes 2 espaços que trabalham e que não têm uma dimensão muito grande, mas a dimensão que têm chegam às necessidades que são procuradas e, portanto, a nossa intenção é continuar a apoiar este programa, continuar a apoiar, porque sentimos que, mesmo que não sejam em grande dimensão, por pouco sejam, é um contributo muito importante para o desenvolvimento e para a criação de novas empresas e de jovens empreendedores que têm nascido no nosso concelho. Enquanto pudermos, continuaremos a apoiar. Neste momento, já foram 17 que apoiámos desde 2022. Muito obrigada. Era só para tomar conhecimento. Proposta 3 é as normas de funcionamento para o espaço Cowork da Linha Ceira. Como sabem, fomos visitar o espaço do Cowork da Linha Ceira. É mais um espaço que pretendemos fixar jovens empreendedores, novas empresas. Neste momento temos 7 propotentes, portanto temos 7 propostas para aquele espaço e neste momento, apesar da luz já estar, a rede já ter ligado a luz, estamos na reorganização do espaço para depois anunciar a abertura do mesmo oficialmente. Neste momento o que trazemos são umas normas, não trazemos já o regulamento porque queremos testar primeiro este funcionamento e assim, se o mesmo funcionar,
passaremos então a um regulamento mais robusto e mais concreto. Dizer que este é mais um espaço de um projeto que é o Start Tomar, em que, de alguma forma, o intuito é ajudar jovens empresários a fixarem-se aqui na nossa cidade, no nosso concelho, neste caso no concelho, porque a linha Ceira fica numa zona rural. Outro exemplo tem sido a Fábrica das Artes, que temos de alguma forma trazido para Tomar e fixado aqui em Tomar artistas e de alguma forma ajudado a que eles próprios também se emancipem nesta área, e assim continuaremos. Aqui as normas é para aprovar e depois mais tarde anunciaremos a abertura oficial do espaço. Senhor Vereador Tiago Carrão. Ora bem, a propósito deste regulamento, aliás, destas normas, e ainda antes de falar sobre isso, só perguntar concretamente, porque o que foi apontado pelo Presidente na visita que lá fizemos era realmente a disponibilização da eletricidade pela E-Redes, e que esse era o constrangimento para que ainda não estivesse pronta. A senhora Vereadora falou agora na reorganização. Concretamente, o que é que estamos a reorganizar? É mexer os lugares para um lado, só para eu perceber concretamente o que é essa reorganização. Agora, sobre estas normas, desde logo a questão de fundo, normas. Isto já aconteceu, já falámos sobre isto noutras aplicações. Normas não é a mesma coisa que um regulamento. Um regulamento tem eficácia externa, as normas são de eficácia interna. E isto é algo que vai ter eficácia externa porque se aplica a empresas, a empresários, a empreendedores e portanto, não sei até que ponto a questão do teste, como lhe chamou, justifica isto serem normas e não... que até me parece que não cumprem legalmente aquilo que seria necessário, porque não avançar logo com um regulamento, até porque esta obra atrasou imenso, como vão se recordar. Isto era para 6 meses, agora estou a falar de cor, mas demorou quase 2 anos, dava bem tempo a ter preparado o regulamento, e acho que era de avançar. Se houvesse alguma coisa a afinar, é por isso que depois também existem, se poderia atualizar. Isso é a questão de fundo. Acho que isto deveria ser um regulamento para ficar bem feito. Agora, sobre aquilo que são as normas, concretamente aqui, também me levanta várias questões. Desde logo, o facto de não haver valores. E não há valores, é justificado que este primeiro ano é gratuitamente, mas para uma empresa como a de imaginar, a previsibilidade é fundamental. Enquanto empresário, para se meterem aqui, mesmo que o primeiro ano seja gratuitamente, porque existe uma questão logística, uma questão processual, até a nível do pacto social tem que fazer alterações e que têm custos, não arriscar meter-se aqui a custos mesmo gratuitamente no primeiro ano sem saber quanto é que passa a pagar a partir do segundo ano, não me faz sentido. Acho que deveria estar já aqui claro o que é expectável em termos dos valores a pagar. A segunda questão, a parte das candidaturas, também é anunciado que para irem ao site da Câmara e para depois enviarem, para descarregarem o formulário e para depois enviarem por e-mail. Estamos em 2025, já não é propriamente a forma mais moderna, podia ter um formulário no próprio site, a pessoa preenchia o formulário e submetia, não, em vez de estar a descarregar o formulário, eventualmente até imprimir para preencher, para depois digitalizar, para enviar, para além de que sabemos que o site da Câmara também não é a coisa mais intuitiva à face da Terra e, portanto, indicar apenas para o site principal, podia até ter já aqui o link para, nem que fosse neste processo como estão a idealizar, com o tal formulário, mas que tivesse aqui o link direto para lá, porque encaminhar simplesmente para o site da Câmara também não é muito claro. Outra coisa que também não acho que faça sentido, e até fui confirmar para ver se era da minha cabeça ou se realmente até é uma prática mais comum, e efetivamente fui ao encontro, os outros exemplos que encontrei de outros espaços de coworking ou de incubadoras de empresas, a questão do processo de seleção. Eu estava agora aqui até à procura do artigo 6º, em que diz que, no ponto 2 do artigo 6º, as candidaturas, caso reúnam os critérios e documentos, serão analisados pelo Gabinete Tomar Invest e submetidas para decisão do Presidente da Câmara. Isto é uma concentração da decisão do poder no Presidente que não me faz sentido. Os outros regulamentos que eu encontrei vêm todos à reunião de Câmara, vêm à decisão do órgão executivo, e não porque isto torna a decisão completamente arbitrária ao nível do Presidente. É o Presidente que decide, e até por uma questão até de salvaguarda do próprio Presidente, para não haver aqui uma questão... Eu, se fosse Presidente, era logo uma questão que eu preferia, que viesse ao Executivo para ser claro e transparente, e não ser aqui uma coisa que possa ser suscetível de preferências. Depois, também, em relação à questão de quem é que se pode candidatar, que no fundo é também não só quem se pode candidatar, os destinatários, que é o artigo 4º, como também tem que ver com a seleção. O quarto tipo de destinatários são os bolseiros com projetos ligados às áreas de estudo do Instituto Politécnico de Tomar.
Acho que não faria sentido estar a restringir apenas aos bolseiros, podíamos pôr os investigadores. Se têm bolsa ou não é outra coisa, mas os investigadores, foi até uma questão levantada aqui pelo meu colega Luís, e com toda a razão, se fosse os investigadores é mais abrangente, porque estar a restringir aos bolseiros, estamos a falar de alguém que tem bolsa. Se for um investigador é mais abrangente e cumpre perfeitamente o propósito. E por último, como? Certo, e também, Luís, exatamente. E depois também, sobre a questão dos critérios, propriamente não tem aqui grandes critérios que não seja ser uma destas, ou seja, se tivermos, como diz já, sete candidatos, ou 7 potenciais candidatos, vamos selecioná-los por ordem de chegada, desde que cumpram, ou seja, desde que seja uma destas, se for uma empresa, um empresário individual, etc., vamos selecioná-los por ordem de chegada, vamos selecioná-los pela preferência de ser empresa, por aí fora. Podia haver outro tipo de critérios, seja, por exemplo, quantos postos de trabalho se propõe a criar, ou quantos postos de trabalho já tem, porque existe isso noutros regulamentos e permitia aqui ter algum tipo de critério, porque senão, novamente, remete para quê? Para a decisão do Presidente, que se tiver 7 equiparados, vai escolher a dedo aquelas que entender. Isso não faz sentido. Por último, a questão do prazo, também não encontrei aqui, porque normalmente para estes espaços há algum tipo de prazo de janela, porque é pensado especialmente para pequenas empresas, para quem está a lançar o seu próprio negócio, e normalmente tem 3, tem 5 anos, a partir do qual é expectável que já tenha pernas para andar por si próprio e que possa ter o seu espaço. Aqui não há propriamente grande limite, o que no fundo poderia permitir, ou poderia até ser, por exemplo, como acontece noutros municípios, ter um limite e depois ao fim desse limite poder ser analisado anualmente, renovável ou não. E isso também pareceria a mim que fazia sentido. Pronto, é um conjunto já significativo de contributos, espero que os tenham em consideração, porque ajudariam certamente estas normas a ficarem mais robustas, mas especialmente um regulamento era o que fazia falta. Obrigado, Sr. Vereador, obrigado pelos seus contributos, e é isso mesmo, são normas por isso mesmo, porque ainda não estamos em fase de regulamentar, porque sabíamos que ainda há aqui muitas decisões a tomar e, portanto, nesta primeira fase o que não queríamos era deixar agora neste arrancar do cowork esta impossibilidade de ter já os novos empresários lá colocados. E, portanto, nesta primeira fase são normas para que, de alguma forma, possam ser melhoradas, e agradeço desde já os contributos declarados por si, que teremos em conta, com toda a certeza, para o próximo regulamento. Dá-lhe nota de que, apesar de já termos a energia, o que é que ainda está em fase de conclusão é a formação sobre a detecção de incêndios e o controle de acesso. Portanto, vai ser colocado um sistema em que cada empresário que lá esteja tenha um código para poder aceder ao espaço, e é isso que ainda falta colocar. Daí ainda não estar anunciada a sua abertura e, portanto, mas é uma boa notícia, é que já temos energia no espaço. Senhor Vereador Luís Francisco. Só reforçar aquilo que o vereador Tiago Carrão já referiu, complementar aqui um pouco. Portanto, em relação a esta, quer aos destinatários, quer à seleção de candidatos, parece que não faz aqui muito sentido estar a especificar o Instituto Politécnico de Tomar, quer dizer, para o contexto, o que interessa é um pouco pessoas que vivam por aqui ou que por aqui estejam e que queiram usar aquele espaço, independentemente de serem investigadores ou investigadores. Penso que seria a melhor expressão aqui, que bolseiros está a limitar a quem tem bolsa, quando na realidade pode haver pessoas que não tenham bolsa e desde os seus investigadores e precisem de um espaço para trabalhar durante algum tempo em que estão a fazer investigação. E penso que também é limitativo, quer estar aqui bolseiros, e portanto devia ser investigadores, no intuito de estar aqui, como também as áreas que estão aqui limitadas. Está-se aqui a especificar algumas áreas que limita, quando na realidade podemos ter investigadores noutras áreas que interessam e que querem o espaço. Porque é que estamos a limitar aqui tecnologias, indústrias criativas, turismo, sustentabilidade, biodiversidade e nada mais. Mas há N áreas de investigação em que as pessoas trabalham que podem ser aqui de Tomar e ter interesse em estar neste espaço. Porque é que estamos a limitar ou a priorizar determinadas áreas? E depois pode ser um investigador que esteja no Estado de Coimbra, ou na Universidade de Lisboa, ou o que é que seja, e que seja aqui de Tomar, e durante o tempo de investigação
está aqui em Tomar e isso interessa-nos que a pessoa esteja por aqui. Portanto, penso que não devíamos limitar isto a simplesmente a investigadores ou bolseiros do Instituto Politécnico de Tomar. Obrigado, vereador Luís Francisco. Julgo que não está limitado, está a priorizar de alguma forma o Instituto Politécnico de Tomar, mas se bem se recordam, os senhores vereadores também são os primeiros a solicitar, ainda em regulamentos antigos, que tenhamos sempre esta primazia com o Instituto Politécnico de Tomar. O que nós quisemos aqui é de alguma forma também salientar e reforçar aqui o Instituto Politécnico de Tomar para esta parceria com o COWORK, de alguma forma criar aqui mais redes e mais oportunidades para quem também sai do Instituto Politécnico de Tomar, mas não está limitado aos mesmos. Posso colocar à votação? Vereador Tiago Carrão. Só contradizê-la, está limitado, está, porque são dois artigos diferentes. Há o da seleção, que é critério de preferência, mas no critério dos destinatários, efetivamente também diz bolseiros com projetos ligados às áreas de estudo do Instituto Politécnico de Tomar. Ou seja, são só esses os destinatários. Pois não há outro tipo de bolseiros ou investigadores, porque é efetivamente destinatário. Também é critério de preferência, mas também é destinatário e, portanto, não tem essa abertura. Peço desculpa, a bolseiros e investigadores somente, ok? Ou bolseiros do Instituto Politécnico de Tomar, ok? Pronto, bolseiros, não quer dizer que o coworking não esteja aberto a outro tipo de... Percebem? Só o que eu estou a dizer é a questão dos bolseiros, mais nada, ok? E daí é para reforçar estas parcerias que temos tido com o Instituto Politécnico de Tomar, que na nossa ótica faz muito sentido e é importante, de alguma forma, também dar esta mais-valia aos alunos que escolhem Tomar para estudar. Posso colocar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Com declaração de voto dos senhores vereadores do PSD.